Gonzalo Plata não é mais jogador do Flamengo, já eu dou mais detalhes. Domingo que vem ele já chega em Moscou. Em relação à SAF do Vasco, a Agência Nacional Reguladora, de uma forma ali mais efetiva, abriu investigação e a princípio o Vasco não conseguirá essa SAF, pelo menos por enquanto. E sobre Flamengo versus Independente Del Valle, onde assistir esse jogo que já tem data e horário marcado. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, em relação ao Gonzalo Plata, não joga mais, infelizmente, pelo time do Flamengo. Eu digo infelizmente porque eu gosto do jogador, acho uma peça bem importante nesse time rubro-negro, considero sim um jogador titular do Flamengo nessa ponta direita, e o que me incomoda são os valores, né, dessa venda. Vide a Copa do Mundo que o jogador fez, o jogador mandou muito bem, na minha opinião. Ele e o Varela foram os dois jogadores que o Flamengo cedeu para a Copa do Mundo que desempenharam um papel muito bom nessa competição. E, segundo o Vene Casagrande, o jogador já tem passagem comprada, chega no próximo domingo em Moscou para jogar pelo Dínamo. E infelizmente, né, rapaziada, até agora a gente não tem uma peça de reposição para esse jogador, o que tem incomodado muito a nação rubro-negra, além desse valor, né, muito baixo, 10 milhões de euros, provavelmente com pagamento à vista, mas 10 milhões de euros, hoje em dia, a gente não consegue contratar um jogador titular. E o Plata é esse cara que já sabe como é que joga o Flamengo, já está adaptado ao estilo de jogo, e a gente está na Libertadores, está se desfazendo de um jogador que, se não vier o Luiz Henrique, rapaziada, que é um cara que vai elevar o patamar dessa posição, pra mim é uma venda assim que não vai valer a pena, né? É a minha opinião, queria muito saber a sua, porque o Flamengo, para vender jogador, é um leão, vende rapidinho, mas para contratar é sempre uma novela. E já estamos num período aí bem longo dessa janela do meio do ano, e até agora não veio nenhuma contratação, e sim uma venda. Então isso tem incomodado muito a nação rubro-negra. Bote a sua opinião aqui embaixo do vídeo. Se vocês também não concordam com essa venda, deixe o seu like. Se vocês concordam, comentem no vídeo. Eu concordo, porque aqui a gente respeita a opinião de cada um. E essa chegada no próximo domingo, né, essa agilidade toda para vender o jogador, né, a staff do jogador tá colocando um peso muito grande, quer velocidade nessa venda, isso porque no próximo dia 6 o Dínamo de Moscou vai jogar um clássico contra o Spartak, e a staff do jogador já quer, e também o Dínamo de Moscou, eles já querem o jogador para essa partida, para esse clássico, né? Eles querem, a staff quer, mas isso é uma vantagem para o Flamengo? Na minha opinião, a gente teria que vender o jogador caso a gente já tivesse contratado um para a mesma posição, conforme eu falei no vídeo de ontem. Então, sua opinião é muito importante. Quem trouxe essa notícia da venda, quem cravou essa venda, foi o jornalista Vene Casagrande. E é aquilo, né? O Flamengo, às vezes, deixa a gente numa situação de muita ansiedade. Qual será esse substituto para o Gonzalo Plata? Luiz Henrique, ou será que vai chegar um jogador ali meia boca para poder compor o elenco? Sua opinião é muito importante, não esqueça de botá-la aqui embaixo do vídeo. E agora uma curtinha aqui pra gente falar sobre a competição mais importante desse ano do Flamengo, que é a Libertadores da América. O martelo já está batido, a Conmebol ela já divulgou o horário, a data e também onde a gente pode assistir essa partida contra o Independente Del Valle. Lembrando que o primeiro jogo é na casa deles, né, numa altitude que não é a maior possível, mas já é uma altitude que incomoda bastante. O ar ele já fica rarefeito, né? 2.800 metros, mais ou menos, essa altitude, e a segunda partida será jogada no Maracanã. Partida de ida, no próximo dia 10 de setembro, às 21h30, e a partida de volta, às 21h30 também, no dia 17 de setembro, a partida de volta no Maracanã, e essas duas partidas a gente poderá acompanhar de forma exclusiva
preste atenção, não vai passar na Globo, tá? Vai passar na ESPN, porque as partidas serão jogadas nas quintas-feiras. Então é isso, né? Apenas uma curtinha aqui, Flamengo versus Independente Del Valle, e se Deus quiser, com o apoio da nação rubro-negro, o Flamengo carimbando aí a sua passagem para as semifinais. É isso, se vocês quiserem deixar algum comentário, por favor, coloca ele aqui embaixo do vídeo. E falando sobre fair play financeiro, sobre venda, sobre conflitos de interesse, a Agência Reguladora da Sustentabilidade do Futebol Nacional, ela abriu uma investigação, né, agora formalmente, contra o Vasco e também essa situação aí sobre esse conflito de interesses. A matéria do Globo diz o seguinte: o Flamengo divulgou um comunicado na noite dessa quinta-feira manifestando apoio à decisão da Agência Nacional investigar a venda da SAF do Vasco. O procedimento formal instaurado pela agência apura um possível conflito de propriedade na venda da SAF do Vasco para o grupo comandado pelo empresário Marcos Lamáquia, enteado da Leila Pereira. E galera, aquele último jogo Vasco versus Palmeiras, eu acho que era tudo que essa agência queria para mostrar ali realmente que existe um conflito de interesse. Não tem lógica nessa situação. Como é que você pode comandar um clube, sendo que você comanda um outro clube da mesma série, né? O Palmeiras, junto com a Leila ali, e aí eles têm direitos também sobre o Vasco, que joga a mesma competição. É bem complicado, mas vamos continuar aqui. E além disso, o Flamengo sugere que a investigação seja estendida a outras empresas controladas pelo mesmo grupo, como é o caso da Placar Linhas Aéreas. A Agência Nacional, responsável pela fiscalização e aplicação das regras do fair play financeiro no Brasil, também impôs medidas cautelares que ficam em vigor a partir dessa análise, né? O Vasco está proibido de manter relações comerciais com o Palmeiras e com a Crefipar, que é o conglomerado financeiro que inclui também a Crefisa. Vamos dar uma olhada aí no comunicado oficial do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo considera relevante a decisão da Agência Nacional, que instaurou um procedimento formal para avaliar um eventual conflito de interesses na possível venda do Vasco para o grupo liderado pelo empresário Marcos Lamáquia. A medida reforça a preocupação que o Flamengo vem manifestando e que está prevista no regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira, em vigor desde janeiro de 2026. A necessidade assegura a independência dos clubes, a integridade das competições e a aplicação efetiva das regras do fair play financeiro. O tema não se restringe aos clubes envolvidos, devendo ser compreendido a todos. Então não é que o Flamengo está implicando com o Vasco, o Flamengo enxerga que isso deve ser uma regra para todos os clubes. A possibilidade de influência, controle ou dependência econômica entre as partes de uma mesma competição gera severa assimetria competitiva, deprime o valor de mercado dos ativos em recuperação e distorce a disputa esportiva em curso e cria ainda um precedente de risco sistêmico para a integridade das competições e para o mercado de SAF no Brasil. O Flamengo considera importante também a adoção das medidas cautelares durante a análise e entende que, para serem plenamente eficazes, elas devem alcançar todas as partes relacionadas aos envolvidos na operação, incluindo a empresa controlada diretamente ou indiretamente pelos grupos econômicos, como é o caso da Placar Linhas Aéreas. Rapaziada, o que o Flamengo está fazendo não é uma implicância com o Vasco, e sim e prezar pelo equilíbrio do futebol brasileiro, algo que a Leila Pereira sempre bateu na tecla, né? O Flamengo, ele não faz bem pro futebol nacional. Então, Leila Pereira, o que faz bem pro futebol nacional? Você sendo presidente e madrasta do Marcos Lamáquia e o Marcos Lamáquia comprar o Vasco? Será que não existe realmente um conflito de interesse? Queria muito saber a opinião de vocês, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo.